Oi, oi, meus deuses, oi, oi, minhas deusas, tudo bem com vocês? Eu espero e intenciono que sim, que estejamos todos muitíssimo bem, né? Gratidão ao Deus Criador que nos permite estar juntos mais uma vez, né, meu povo? Gratidão. Hoje é segunda-feira, tô gravando esse vídeo, possivelmente vou postar na terça, né? Mas uma boa semana, pessoal, para todos. Que essa semana seja a melhor semana de nossas vidas. Só não será melhor do que a próxima, né? É isso aí, gente. Hoje eu gravei um stories para você, um shortzinho, deixei aí mostrando para vocês que a gente não estava vendo as montanhas de tanto que estava uma neblina linda, maravilhosa, né? Tudo faz parte, tudo compõe, né, o cenário. E agora o sol está rachando, estalando a momona, viu, gente? Muito, muito, muito quente mesmo. Tô derretendo, só pra vocês terem ideia. Mas gratidão ao universo por tudo, né? Tudo é necessário. Beleza, gente, vamos conversar um pouquinho. Desde já, peço a você que não é inscrito neste canal, caso queira, se interesse, caso ressoe com você a mensagem, inscreva-se neste canal, venha fazer parte dessa família, tá? Deixe seu like, deixe um comentário, compartilhe nas suas redes sociais, tá? Os nossos vídeos. Gratidão. Vamos conversar um pouco, minha gente. Ontem, domingo, né? Dia das Mães. Meu marido saiu com as crianças, foi para casa da mãe dele e eu fiquei sozinha em casa. E eu aproveito esses momentos, gente, de solitude, porque, cara, é incrível, mas vem cada coisa interessante para mim. Aí eu pensei, gente, eu vou meditar. Depois eu falei, não, acho que eu vou assistir filme. Gente, eu passei o dia, a tarde quase toda, quase inteirinha, assistindo filme de magos, sabe? Assisti o Mago Merlin ontem a tarde inteira. Gente, não sei porquê, mas me deu aquela vontade. Falei, cara, eu vou assistir. Porque quando criança não, né? Quando a gente teve condição de assistir televisão, né? Já fora da casa dos meus pais, que eu tive essa oportunidade. Eu sempre gostei muito de filmes de magia, contos de fada, de magos, de bruxa. Tá no sangue, né, minha gente? Então, deixa fluir. Ontem me deu vontade de assistir. Falei, cara, tem tanto tempo que eu não assisto nada, eu vou assistir. Coloquei o filme do Mago Merlin pra mim assistir. Assisti esse filme todinho, depois eu quero assistir de novo, mas não o mesmo filme. Eu queria assistir o mesmo filme, né? A mesma história do Merlin, mas contado por outra pessoa, por outro canalizador, que a gente sabe que todas as histórias contadas são histórias canalizadas, né? Quero assistir por outro. Fui lá, procurei, encontrei, coloquei, tô assistindo. É interessante, gente, que um dos filmes mostra um Merlin sábio, né? Um Merlin bem centrado, né? Mais assertivo. Mostra uma coisa mais, como que eu vou falar, moralista, digamos assim. E o outro filme não, ou no outro filme já mostra assim a dualidade humana, os erros, sabe, os acertos, os mais erros, a pessoa que comete 3, 4 erros para conseguir acertar uma vez, e mostrando nessa realidade do Mago Merlin, sabe? Aí eu fiquei analisando aquelas duas histórias assim, falei, cara, que incrível! E as duas estão certas. Aí a minha centelha falou assim pra mim, né, os meus mentores, mas com qual delas você acha que mais mostrou a realidade do Merlin?
Se você fosse contar a história, qual delas você escolheria para contar? Aí eu falei, a segunda. Mas as duas, e ainda falei, mas as duas estão certas. De certa forma, eu sinto que nas duas histórias contém verdade sobre o Merlin, sabe? Aí foi que eles falaram para mim o seguinte, exatamente, exatamente. Porque a primeira história foi contada numa época em que o canalizador estava canalizando a mensagem para tentar tirar um pouco essa, como que a gente fala? Esse preconceito cultural que existe em cima da magia, de magos, de bruxas, sabe? Então, assim, aquela história ela veio numa época para tirar, então assim, mostrou um Merlin mais um pouco mais sábio, sabe? Com mais acertos, aquele Merlin conselheiro, sabe? Aquele Merlin um pouco moralista no caso. E já o segundo Merlin foi contada a história assim, mostrando todos os pontos de uma pessoa em si, de um ser humano em si, sabe? Nesta segunda história, eles mostram a história do Merlin desde quando do nascimento do Mago Merlin, né? Então, assim, eles vão contando a história e vão mostrando as duas versões do mago, as duas versões da pessoa. Quantas vezes o Merlin teve que errar, né, algo para poder acertar depois. E é incrível. E essa segunda história, ela veio para desmistificar aquela conscientização que a gente tem de que uma pessoa ela é boazinha o tempo todo. Independentemente de quem é esta pessoa, de como ela se intitula, ela é, né, se ela faz uma boa ação, ela é boazinha o tempo todo, ela não erra, ela é perfeita. Compreende? Hoje sabemos que o Mago Merlin, na verdade, foi uma das encarnações do arcanjo Metatron, né? Aquele lá da geometria sagrada, dos símbolos. Exato. Hoje, se você não tem conhecimento disso, pesquisa um pouquinho, tá? A respeito. Tem muito conteúdo aqui no YouTube onde falam a respeito disso. E existe até uns certos estudos, né? Talvez seja fácil para você encontrar. Para mim, muitas das coisas que eu passo para vocês chega para mim. Eu não tenho certeza direito se ainda tem, se já tem no YouTube, por isso, né? Eu tô passando. Então, eu pensei, gente, é incrível. Aí eles falando, tá vendo? Compreende que todo mestre ascenso já passou por uma jornada, né? Ou neste planeta, ou em outros planetas, ou em vários outros planetas, e neste também, onde cometeram erros. Por quê? Porque é assim que a pessoa cresce, sabe? É desse jeito que a pessoa cresce. Quando a gente passa aquela visão santa e moralista né, dos anjos, dos arcanjos, dos mestres ascensos, a gente praticamente fala para o outro o seguinte, veja a conduta dele, olha como que ele foi certinho o tempo todo aqui na Terra. Olha como ele não cometeu erros. Se você... Então imagina se você tem todo esse poder dentro de você. É isso que tira o nosso, que nos desempodera, na verdade. É esta versão moralista de que tudo ou é uma coisa ou é outra. Ou a pessoa é totalmente boa ou a pessoa é totalmente ruim. Isso não existe, tá, gente? Isso não existe. Nós estamos aqui em um planeta Terra, um planeta dual, existe a dualidade, nós temos a dualidade. E mais uma coisa que os meus mentores disseram para mim foi o seguinte, olha, perceba que para uma pessoa
chegar a posição de mestre. Olha o Merlin pra você ver. O quanto o Merlin errou, o quanto de erros feios que ele cometeu, até ele se tornar sábio e aconselhar o rei Arthur, né? A ponto de aconselhar o rei Arthur. Olha a quantidade. Desde que o mago recebeu a Excalibur, né? A quantidade de erros que ele cometeu, muitas vezes ele julgava a pessoa pela aparência, né? E tem até uma parte onde uma das magas ou bruxas que aparece, a bruxa má que eles falam, que ela também não é 100% má. Ela está fazendo algo que ela acha que é certo, ela julga certo, ela só não quer ser esquecida. E para isso ela toma as medidas de uma forma não tão legal, né? Aí eles falando para mim, preste atenção no quanto o Merlin errou. Ou seja, praticamente o Merlin errou o filme inteiro, gente. Ele não dava uma dentro, coitado. Ele julgava as pessoas pela aparência. Então essa maga, essa bruxa, falou para ele o seguinte: é muito fácil te enganar. Você é fácil demais de ser enganado. Por quê? Porque ele não via realmente quem era a outra pessoa. Ele julgava pela aparência, pela primeira impressão que ele tinha, né? Muitas vezes ele agia puramente pelo ego, sem pensar, né? Mas o que diferencia em tudo isso é quando ele percebe que ele errou, ele assume aquele erro para ele. Ele fala, isso. Espera aí, gente. É tenso, gente. Tá? Mas é o que nós temos. Então vamos com o que temos. Né? Só não pode parar. Vou desligar, depois a gente volta. Então ele diz o seguinte, eu falei, eu errei novamente. Assume o erro, assume as consequências daquele erro que ele cometeu e começa de novo. Ele não para, ele não se estagna, não fica parado, né? Então, isso mostra pra gente o seguinte: ei, tá tudo bem, você errou, tá tudo bem. O que você aprendeu com tudo isso? Qual a lição você tira de tudo isso? Como você vai usar este seu erro para crescer, né? Como você vai usar tudo isso para o seu aprendizado? E é isso que ele nos ensina. E nos mostra também o seguinte. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui agora passou pelo meu filtro. Eu, Catarina, falando, passou pelo meu filtro. Se você assiste o filme, assiste várias versões de filme do Merlin, você pode ter uma outra compreensão totalmente diferente da minha, mas porém não está errada. Está certo para o seu momento, né? Essa é a compreensão que chegou para mim neste momento, era o que eu precisava compreender neste momento. Não deixa de estar certo, sabe? Então foi isso que eu aprendi, foi o seguinte, com relação até mesmo ao processo, ao nosso processo, gente, nessa jornada de expansão da consciência, de conscientização, sabe? A gente ouve muita coisa que às vezes é falando uma coisa só, mas passado por vários filtros, por várias pessoas. É como você ler o Evangelho de Jesus Cristo na Bíblia, onde todos eles falam praticamente da mesma coisa, mas passando pelo filtro de cada um. Ah, não, mas o Evangelho mais completo é o de João. O Evangelho de João está completo, porque João fala isso e isso. Não, mas Lucas fala... Não, mas Mateus não, mas não sei o que. Tá tudo certo, gente.
Tá tudo certo. Você não tem como você ver o mundo, ver a vida com os meus olhos. Porque os meus olhos são meus. Você vai ver com os seus olhos, sabe? E no final das contas, não tem esse negócio de certo e errado, esses julgamentos que a gente faz, sabe? Os meus mentores falou muito comigo ontem a respeito disso. Todo esse julgamento que a humanidade faz, baseado em um ponto de vista, muitos tomam algo como verdade para eles, não julga, não pede para experienciar por si mesmo, sabe? Para ver qual verdade vai fazer sentido para ele ou para ela. Assim, a gente tem que ter essa conscientização. A gente não pode tomar a verdade do outro como sendo nossa. A sua verdade é aquilo que você experiencia. É aquela pela qual você passa. O que a outra pessoa passa não é a sua verdade. Por mais que você compreenda aquilo lá no seu intelecto, não é a sua verdade. Você é outra pessoa, é outro filtro. É outra coisa, outra pessoa, sabe? Então a gente precisa ter estes filtros. E complementando aqui o que eu falei num vídeo anterior sobre uma situação que me ocorreu no astral, sobre um resgate de um fractal que aconteceu e tal. A pessoa falou que não, que ela nunca tinha passado por aquilo. Por quê? Porque, gente, o meu contrato encarnatório é meu, é puramente meu, sabe? Eu não posso simplesmente transferir este contrato para outra pessoa. Se está no meu contrato chegar a ascensão nesta vida, eu vou chegar à ascensão nesta vida. É óbvio, porque agora eu tenho consciência da ascensão, estou no caminho, estou estudando, estou me equilibrando para isso. E isso pode sim acontecer nessa vida. Compreende? Porém, se está que eu não vou chegar à ascensão nessa vida, que eu vou voltar, que eu vou ter outra encarnação aqui. Por mais que eu estude, por mais que eu aprenda, por mais que eu experiencie, eu não vou chegar a essa ascensão. Compreende? Eu vou continuar isso ou em outra linha de tempo, né? Numa outra frequência que não é aqui em planeta Terra, ou encarnada assim, ó, mas em outra vida, ou nessa, não importa, gente. Não importa, não fica se comparando com o outro. Te aconteceu algo, sabe? Aconteceu algo para você, anota aquilo, estuda sobre em relação àquilo ali, mas tenha em mente o que aconteceu, a sua experiência. Mas logo mais você vai ver alguém falando algo que pode não ser exatamente igual aconteceu com você, mas vai validar aquela experiência que você teve. E não fica nesse negócio, não, se isso aconteceu, é assim, tá errado. Porque fulano falou que é só assim, assim, assim que acontece. Não existe isso, gente. Não existe. Sabe? Numa receita de bolo vai ovo, farinha, açúcar, né? E manteiga, sei lá o que vocês colocam. Essa é a base. Mas se você quiser acrescentar isso, você acrescenta. Quiser acrescentar aquilo, você acrescenta. Faz isso, faz aquilo. A base é a mesma, sabe? É a mesma a base. Porém, você acrescenta o que você quiser. Vai ser acrescentado na sua receita o que você precisa experienciar. Sabe? Não tem essa questão de certo e errado. Não existe isso, sabe? Se você perceber, opa, peraí, existe algo mais, eu vou estudar a respeito desse algo mais, eu vou entrar nesse caminho, e tá fazendo o seu processo, tá aí pesquisando. Mas fulano tá tão mais avançado do que eu, isso é ego.
tá? Não existe esse negócio de, fulano tá mais na frente do que eu. Porque eu posso estar aqui, tem 3 anos que eu tô estudando esse negócio todo aí, gente. Tem 3 anos que eu tô bugando e desbugando o tempo todo. Com esse negócio de espiritualidade, física quântica, essa loucura toda. Tem 3 anos. Pouco mais de 3 anos, na verdade. Compreende? Se uma pessoa que nunca estudou isso, de repente, hoje ela assiste uma palestra, ali vira uma chave. Amanhã ela já pode estar me ensinando. Eu que tenho 3 anos que tô lá, não existe esse negócio. Isso é contrato, gente. É contrato, tá? É contrato. A pessoa vai despertar. Eu ouvi muitas pessoas falar assim: não, gente, tudo tem o tempo certo. Não tem esse negócio de tempo certo, não, meu filho. Faz as movimentações, vamos lá, deixa que aconteça. Vejo gente fazendo exercício para isso, exercício para aquilo. Tá tudo certo, pode fazer, gente. Tá tudo certo, não tem nada errado nessa vida, não. É como eu estou falando aqui. Porém, não coloque pressão sobre nada. Eu quero eu quero fazer projeção, então você vai lá e faz prática, e faz isso, e faz aquilo outro, não consegue, aí você começa a comparar com outra pessoa que fez a prática uma vez e já deu certo, sabe? Será que eu tô fazendo errado? A gente entra nesses bugs, será que o que eu tô fazendo tá certo? Será que o que eu tô fazendo tá errado? E a gente entra nessa neurótica, nessa loucura, sabe? De certo e errado, de julgamento. E aí a gente, ao invés da gente crescer, a gente vai se diminuindo. Poxa, eu não devo merecer isso não, porque não aconteceu comigo. Tal pessoa assim, foi fazendo e deu certo com ela. Se não deu comigo é porque eu tem alguma coisa errada comigo. E vai se diminuindo. Não coloca pressão em nada. Quer fazer um exercício para ter sonhos, fazer para projetar? Faça o exercício, mas faça com leveza. Sem colocar pressão. Então não se cobre, não force nada. Vai com calma. Não estabeleça, não fica, tem que acontecer hoje, tem que acontecer assim, assim, porque fulano falou que é assim, assim que acontece. É assim que tá certo. Vocês vão ver, gente, de experiência, coisas novas surgindo, não é brincadeira, sabe? Eu estava vendo uma live esses dias, eu até relatei isso aqui no canal da Mary J. Costa com o Sesco, onde ele conta como que como que é a projeção astral para ele, que ele se transporta dentro de uma Merkaba de proteção. Eu nunca vi ninguém falando a respeito disso. Tá errado? Não. É novo, gente, é tudo novo. Nós somos uma mistura de raças, misturas de DNA, que no final vai tudo aqui, ó, se fecha, sabe? Somos partes de um grande, enorme, gigantesco quebra-cabeça. Somos parte da consciência do todo. Nós somos parte do todo, sabe? Então não se compara com ninguém, não queira apressar o seu processo, faça com leveza. Quando for a hora certa de você fazer um procedimento, a sua alma vai trazer aquilo até você com facilidade, sem você ter que colocar pressão, colocar, sabe, aquela urgência naquilo. Você não tem que correr atrás de nada. Tudo que você corre atrás, corre de você. Por isso que você está sempre atrás daquilo. Sabe? Você atrai as coisas para você. Faça as movimentações com calma, com tranquilidade. Não tem esse negócio, eu já tô atrasado. Você não tá atrasado para nada. Não tem esse negócio de atrasado e adiantado, não, tá? Isso é coisa de ego. Isso é para inflar o nosso ego. Isso não existe, tá? Vai no seu tempo, vai com calma, respira fundo, vai com tranquilidade. Não entendi uma primeira vez, assiste de novo. Não sei, não fixou. Deixa aquela ali no cantinho, faça outra coisa. Não fica com essa loucura. Ai, gente, eu fico doida quando eu vejo as pessoas. Não, você tem que meditar, gente. Eu sou super acelerada, já falei isso aqui. Hoje eu consigo sentar e ficar alguns minutinhos de olho fechado, sabe? Consigo.
Mas não, gente, antes não. Antes era lavando vasilha, era arrumando a minha casa, lavando louça, escrevendo, como eu já contei pra vocês. Compreende? Mexendo com planta, mexendo com uma coisa, mexendo com outra. Ali eu meditava, sabe? Agora, se fosse pra me sentar e ficar lá quietinha assim, não conseguia de jeito nenhum. Você não tem que nada, você não tem que imitar ninguém. As coisas vão chegar até você com facilidade, alegria e glória. Não se preocupe com nada. Não fica nessa loucura por fazer prática, porque eu quero isso. Ah, eu vou praticar, eu vou fazer isso que eu quero elevar minha Kundalini, eu quero abertura do meu terceiro olho. Vai com calma. Você pode estudar sobre tudo isso, tá? Sem problema nenhum. Estuda. Para a hora que acontecer com você, você já ter mais ou menos uma noção do que seja, né? Não te pegar de surpresa. Estuda sobre tudo. Mas não force nada. Nada, nada. Tudo vai chegar até você com facilidade, alegria e glória. Compreende? Nada vai te pegar de surpresa de uma hora para outra. É tudo com tranquilidade. Então, meus deuses e minhas deusas, espero que vocês tenham compreendido o que eu tentei passar aqui mais ou menos nesse vídeo. Tá? Se fez sentido para você, deixa nos comentários para mim, tá? Se não fez também pode deixar um comentário sem problema nenhum, tá, gente? Nós estamos aqui para aprender a ver o mundo sobre a nossa ótica e sobre a ótica dos outros, que realmente complementa a nossa e nós não fazíamos ideias disso, tá bom? Gratidão. E vamos crescer juntos, centelha. Vamos aprender juntos. Gratidão. Namastê.